Estar aqui hoje é muito fora da minha realidade, cara. Muito Aqui na fora Irlanda? fora da minha realidade. Sempre tive muita curiosidade de saber sobre o que tinha pra fora da Irlanda. Eu também. Até porque eu sou de uma cidade de 9 mil habitantes, né? Nossa, 9 mil, a minha 70 mil já é interior, né? A 9 minha mil. também. Quantos habitantes que é a sua, Vinícius? Bom, melhor. Ganhou da mesa, você é o mais. 130 é muita gente, pô. Mas 130 mil da mesa aqui, você é o mais top. Nossa. É o mais. A Giovana é mais top. O mais vivido. Nossa, que inveja. Olha, não é É brincadeira. o mais velho, né? De todos. Estar aqui hoje é muito fora da minha realidade, cara. Muito Aqui na fora Irlanda? Muito fora da minha realidade. Sério? A minha família, ninguém que eu conheço andou de avião na vida. Caramba, velho. Ninguém! Só um tio que ele tem Por acesso. que eles Mas não assim, sabem? bem, é ele ali, a família, tranquilo. Pra ele é natural. Ele não fica mostrando pra ninguém. Ele, no caso, viaja. Ele viaja, a família, os filhos foram, mas os filhos não vê graça, os filhos preferem andar de cavalo, Eu gosto. entendeu? Pôr uma botina numa fivela e rodar peão é muito mais interessante pros filhos. E pra mim me encantava lá fora, só que pra ele era natural, então até hoje é natural. Então, tu acha que ele foi que te chegou? Assim? Ele me instigou muito. A presença, tipo assim, aí vê a imagem dele. Vê a imagem dele de longe, por mais que esteja muito longe, ele não era do nosso convívio, mas ele Mas era justamente talvez. Vai. indiretamente ele era uma ele representava ali na minha visão uma pessoa que queria crescer e evoluir. Por exemplo, ele foi o primeiro, ele tinha um iPhone 3. Um iPhone não existe iPhone 3, ele tinha um iPhone 3. Você sabe que existe um iPhone 3? Se chama iPhone 3G. Foi um dos primeiros 3G. os primeiros iPhones da Apple. Ele tinha um iPhone e ele deixava assim, ele tinha várias caminhonetes grandes e ele deixava atrás da caminhonete assim e eu falei assim, eu posso tocar? Ele, não, tranquilo. Aí eu pegava assim, ó, abria a câmera e fechava. Eu falei, um dia eu vou ter um desse. Hoje é natural a gente todo ano ir lá trocar um iPhone. Isso aqui tá velho. Eu vou ali e compro outro à vista. Natural pra gente. Viva o capitalismo, né? Viva o capitalismo. Mas ele era natural. Calma. E pra minha família até hoje não é isso. Então, eu tô vivendo quase que uma realidade dele e é tudo que eu queria pra minha vida. É muito doido. Isso você teve- mas olha só. Eu tive essa representatividade muito presente, porque meus pais eles gostam muito de viajar. E Nossa. sempre viajei desde criança. Tipo, meu pai passava um ano pagando uma excursão pra gente viajar em Caramba! dezembro. E a gente passava tipo, Você foi pra Disney? 15 dias viajando. Que Não, delícia. não. Dentro do Brasil. Dentro do Brasil. A gente morava no Maranhão e a gente descia pra São Paulo, Rio Grande do Sul. Não chegava no Rio Grande do Sul. Até Paraná. Chegava Santa Catarina, Foz do Iguaçu. Cheguei no Paraguai, Beto Carreiro. Pô, a gente viajava muito. Então, acabava que eu sempre tive esse rolê de viajar Derrame. e sempre tive curiosidade. Sempre foi uma coisa que foi sempre instigada pra mim, na minha vida. Sempre foi posta na mesa essa possibilidade de se explorar o mundo. Meu pai tinha uma prima de consideração, mas era uma prima que mora ainda na Holanda. E aí sempre tive a referência dela morando Chique. fora. E sempre tive curiosidade. Sempre esteve no meu, Sempre foi instigado. no meu em você. checklist, sempre esteve morar fora do Brasil. Que legal. E eu não tinha a menor ideia de como eu ia conseguir fazer isso na minha vida. Só sabia que estava lá, tá ligado? Tava ali pra uma hora Tava. você tinha que cumprir. E aí a primeira oportunidade que teve de acontecer, aconteceu e, tipo, tá sendo bem. E como foi? É uma experiência. Foi bem afirmativo, no sentido de o que eu desejava, o que eu pensava sobre a experiência de morar fora e o que tá sendo. Porque qual o resultado disso e como. Agora. Tipo, Porque antes, mas eu acho que eu já vim pra cá. Você queria correr Eu vim pra cá com a maturidade já. Esperando o pior. A maturidade da espera, tá ligado? Eu Uhum. trabalhei muito esses meus 20 anos ali, essa questão do imediatismo. Eu era um jovem muito imediatista ali, quando meus 20, 21, lá, quando eu comecei a fazer esse checklist, né? Tipo, vou fazer isso, isso e isso. A pressa de que acontecessem as coisas, sabe? Eu quero fazer isso, sei lá, no tempo da faculdade. Eu quero ter um artigo publicado. E
E eu queria ter o artigo publicado no segundo ano de faculdade. Mano, eu fui ter meu artigo publicado, eu tava no 4º ano da faculdade. Caramba, você teve um artigo Mas eu tive. publicado. Mas aí a questão no final das contas ali, nesse período, foi quando eu consegui perceber de fato que, mano, as coisas acontecem do que a gente quer que aconteça, não acontece no tempo que a gente acha que vai acontecer. Mas acontece no melhor tempo que tem que se acontecer. Ai, perfeito. Então esse Seu artigo era sobre o quê? era sobre segurança do trabalho, era por que que a galera não utiliza a ferramenta de trabalho O EPI de segurança. o EPI de segurança. Aham. E aí era saber qual que era a incidência de não uso, fui para uma obra e aí eu fui. As empresas não pagam. Ok. Não é isso. Não é isso, é muito É mais mais pessoal. É uma coisa muito mais de uma crença de autossuficiência. Porque, tipo, é só aqui, pertinho. É só aqui baixinho. Uhum. É rapidinho. Esse do rapidinho, eu vou entrar, no caso. Cai e morre. Vai entrar sem capacete numa obra, numa construção. Mano, não pode entrar sem capacete numa construção. Mas você só vai pegar o negócio ali, tá ligado? É inofensivo. E aí o Cai o É onde martelo. acontece. Mas enfim, a questão é, quando eu vim pra cá, eu já tinha meio que acalmado essa ansiedade de que as coisas acontecessem, de que você pô, não. Acelerado e acontecer. Eu sempre tive, tudo percebia, tava rolando, o que rolasse, tava rolando, eu administrava o que rolava, mas eu sempre soube o que eu precisava fazer, o que eu queria, tipo, desde quando eu cheguei já trabalhei Foi mesmo. Eu na minha lembro área, porque eu cada sabia detalhe, o que ia acontecer se eu Eu fizesse lembro. naquilo. Mano, O seu passo a passo É. era planejado, você falava, eu falava, Paulo, não sei o que. Eu sempre ansioso, você. Mano, agora não é tempo de pensar sobre isso. Mês que vem eu vou pensar sobre isso. Não me incomoda sobre essa questão agora. E o Paulo, mano, mês que vem ele vai ficar sem casa. Olha, eu tenho até tal dia, até dia 17. Ele alugou 3, cara. Eu olhei 3 casas antes do tempo, deu tudo errado para pânico geral. e eu? Eu querendo Não, deixar eles em pânico. E eu, de boa. E o Paulo, mano, dia 17 eu vou entrar nesse pânico aí seu. Mas agora não, porque aqui tá acontecendo outras coisas que eu tô resolvendo. Tá chegou tudo dia certo. 17 pra entrar em pânico. Dia 17 pra entrar em pânico, eu já tinha alugado 3 casas, sido expulso da casa sem morar na casa. Não sei Yo explicar. ayudé en una casa esta mañana. Essa daqui alugou a casa de manhã, porque a história foi assim, que a gente ficou sem casa do nada, a imobiliária ali que falou, ó, saem da casa que o dono pediu. Ok? Até aí, ok. Olhou na agenda dele e falou assim, nós tem até dia 18, um exemplo, nós tem até mês que vem, tal dia, aí ele falou assim, uma semana antes eu preocupo. Então eu vou planejar pra entrar em pânico, ele assim, check, na agenda dele. Vinícius, Falta uma semana. o Vinícius falou assim, eu vou ver com algum entregador se eles deixam eu morar na casa deles, qualquer coisa a rua tá ali. Tranquilo. Eu rolava nesse chão assim, ó. Giovana, médio. Depois, ela falou assim, calma-te. Temos o vídeo, né? Vinícius filmou eu em pânico. E Giovana, calma-te. Ela faz assim, momento de estresse. Ela faz assim. Ela abre o olhão e tirou. Calma-te. E eu, Giovana, E ela é real, calma-te. e ela é real. Paniquete. Eu não vou ficar calmo. Eu quero agora. Eu necessito uma casa, uma habitação. Eu não tenho nada. E ela, calma-te, vamos a resolver. Tal. Ok. Só sei que ela, de manhã, ela alugou uma casa. Quando foi à tarde. Nisso eu já tinha alugado 3, já tava um B.O. De manhã ela alugou uma casa, fechou o contrato, pagou calção, organizou tudo. Ela falou, gente, graças a Deus, agora eu tenho casa, uma habitação, vocês podem me visitar, vamos lá, vamos fazer mudança. Fazendo mudança no meio, o cara liga e falou assim, da mobiliária aqui. Nisso, esse daqui não tinha se ligado ainda, esse daqui dormindo lá. Ó, gente, vamos devolver a casa pra vocês. O dono mudou de ideia e a casa vai voltar normal. Foi um erro aqui que a gente. Porque eu acho que nem o dono sabia sobre Eu isso. também acho que ele... Mano, Foi do um nada. erro, gente, que aconteceu. Ai, ó, se vocês quiserem ficar com a casa, tá pra ficar aí, tranquilo. E ele deu desconto. Ainda deu desconto. Sim. Eu deitei nesse chão, falei, graças a Deus, a Giovana já chegou, ela chutava essa porta. Mas fala que você perdeu o dinheiro. Engraçado. Não, isso aí, né?
hijo de puta, tava falando em português já, em inglês, em E ela- todas as línguas estranhas. Ela tava falando. Hijo de puta! Hijo de puta, não sei o que. Puta madre. Ela vermelha. E ela fica vermelha. Ai, já Quando ela tá nervosa, ela fica vermelha. Ela não fica rosa, ela fica vermelha. Você assusta, você sai de perto dela. Que ela fica vermelha. Ela chutava essas portas. Que desgraça. E ela, nossa, eu não sei, gente. Que luta aquele momento. Porque a gente teve que se separar naquele momento. E a Giovana não queria. Não queria. Não. Ué, a gente tava junto ali. Por mais que a gente passava raiva junto, a gente tava junto. A gente não podia se Apesar separar. que ela gente tava estava junto. peleando aí. Nossa, nós tava brigando nessa época, todo mundo, mas a gente Mas a era gente se junto, conhecia. a gente se No conhecia. início eu queria meter faca a Matheus. Eu ia matar o Vinícius. Época sinistra, né? O Vinícius queria matar. Inverno, Paulada numa Tudo Inverno, David, aquela Vinícius, tudo ameaça com faca. Eu não sei como que é. Eu não sei como é que ela na casa dele, Eu sou com todos eles, ameaça. mas tudo ele ameaça com faca. Não, Essas coisas. Na minha vida, na minha cultura, não tem isso. Ameaçar de faca. Não temos isso lá em casa. Mas ele tem, né? Na cultura dele. Então Tem. tudo era ameaça. Mas só sei que eu mandava mensagem pro Paulo. Falava assim: Paulo, o Vinícius pisou no chão, vou matar ele. Eu escutava o passo dele e eu falava: Paulo, eu não tô aguentando. Ele tá respirando. E o Paulo. Não colocar na besteira. O Paulo ria. Ele falou E era uma assim: coisa eu muito entendo. séria, a E gente ri. não Igual o se chat GPT, suportava. o Paulo. Nem aí. Outros cuidando da vida dele. E eu, Paulo, não aguento. Que ódio desse cara, velho. E eu, não, cara. E ele, não, é assim mesmo. Não sei o que, tá nem aí. E é isso. No final, gente, resiste quem ficou no BBB. Quem ficou. Entrou e saiu pessoas aqui. Nossa, sim. Nossa, já Entrou rodou e muito. pessoas boas. Pessoas amáveis. Os únicos que estão aqui, ó, desde o início. Eu sou o mais velho aqui, só lembrando, né? Ah, Ah, sim. Porque eu nunca saí. Outro, né? Tu é o segundo mais velho, né? Porque tu Ele. depois Não. que tu entrou, tu não saiu. Ele saiu, ele já Ah, não, foi. por sair. Ele já passou ali pela Itália, já passou por outras casas. Que o Matheus ele é uma pessoa rodada, né? O Matheus rodou aqui nessa Europa. como a minha mãe diz, uma folha seca. Você é uma folha seca. Pra quem não tinha referência de sair do coisa, como é a sensação de ter rodado tudo que tu já rodou agora aqui? Cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Vai cair a ficha daqui uns anos. Quando tu já, tipo, Só que o que eu quero, Paulo, hoje em dia, o que eu prezo é não ser aquele senhor que conta histórias. Eu quero viver ainda e sim. continuar vivendo. Eu não quero, tipo assim, o vovô passou, morou na Itália. Meu, não, eu O quero vovô assim, mora o na vovô Itália. ele morou E mês agora ele tá lá passado. não sei aonde. E agora ele tá vivendo em tal lugar. Tem um histórico e esse histórico contínuo, nunca para. Porque Mas você sabe que eu acredito na atrofia cerebral, né? Tipo assim, se a gente para, realmente a gente vai estagnar. e estagna, né? Mas se a gente não para, se a gente continua se movendo, indo, viajando, conhecendo novas culturas, lendo livro, vendo filme, encontrando pessoas, a gente não perde esse... Porque a gente vê um monte de velhinho. Por exemplo, eu vi a minha avó, velhinha. Mano, eu via que ela queria sair, mas ela tava... Existia um limite ali do que ela podia ou do que ela conseguia explorar. Só que eu vejo outros velhos, outras pessoas idosas ali que conseguem ter essa disponibilidade. E eu vendo hoje meus pais com quase 60 anos. E aí eu comparo com como eu vi a minha avó com 60 anos, né? Isso há 20 anos atrás. Tinha que 10 anos. Então, hoje eu vendo meus pais com 60 anos, eu vejo que eles conseguem viver a vida dele, viajar bem, tá ligado? Eles gostam de viajar. Viajam Que chique, né, cara? e eu, tipo assim, não são pessoas, não são tão velho caquético, tá ligado? Aquele Sim. velho que a imagem que a gente tinha quando era criança de 60 anos. Sim. Eu tô vendo eles com 60 anos agora, eu falo, tipo assim, mano, se eu chegar com 60 anos, tiver com essa disponibilidade. Porque a gente tá se entregando e eles não. Exato. Estranho, né? Então, eu acho que dá muito certo se a gente não parar, a gente consegue ser, porque eu quero também ser esse velho aí, tá ligado? Porque, Vívido. indo viajar e Sim. conhecendo o lugar e tarará, Com e experiências e problemas Sabe? do dia a dia, né? Sim, eu quero estar assim. Eu também não tenho. Vem cá, assim, meu pai e minha mãe é um exemplo. Nossa, eu amo eles, eles são um exemplo. Sim, mas Só que em questão de sair, viajar tal, eu me esforço muito para não parecer com eles, por mais que eu tô me tornando isso ao longo do tempo, mas eu tô me esforçando para não parecer com eles nesse sentido de estagnar e ficar ali. Minha Sim. mãe, assim,
Mãe, uma viagem pra Disney pra você e uma viagem pra Itália pra você, pai. Filho, Se eu fizesse com meu pai, ele já tô aqui, tipo assim. obrigado. Eu vou enrolar na coberta igual uma panqueca e ficar aqui quietinha vendo uma Netflix e um cara matando galinha na internet. Cara, quando eu decidi vir pra cá, por exemplo, eu falei pro pai, né? Tipo, porque eu já tinha mudado pra caralho, eu mudei muito assim no Brasil. E aí eu falei, então, pai, eu tô pensando em ir pra Irlanda. Aí ele falou assim, mano, vai, a gente queria ver pro mundo, vai. Caramba, que Se tu diferença. precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E tamo aí, tá ligado? Pô, Que diferença. Que diferença. Como é que foi A- na sua A minha família? eu tive que esconder da minha mãe. Então, sério. aí quando Como eu que cheguei foi? aqui, oi mãe, tô na Irlanda, mudei agora. Fugido, Ela começou a chorar. fugido. Não acredito que você foi você. Depois de 3 dias ela aceitou, ela falou, não, é melhor mesmo. O avião não caiu. Não, Não, caiu, pelo visto mãe. não. Não. mãe. Que coisa, né, cara? É muito diferente. Na minha família, assim, eu tenho realmente. Eu tive que treinar minha mãe pra isso. Eu falei assim, mãe, eu vou vender a chácara e vou sair do país. É meu sonho. Eu não sabia pra onde eu ia, mas eu queria sair do país. Ela falou, não, Matheus. Mais uma coisa. Mais uma coisa, não. Das Você suas só inventa, fantasias. das suas fantasias, você só inventa. Eu parei a caminhonete no meio da estrada, com o carro movimentando, assim, tudo. Parei. Falei, olhei pra todo mundo, não tinha ninguém pra me bater. E puxou o Parei de mão, puxei puxei o feijão. Ela falou, o que você parou? Vai, Matheus, vai logo, bate no cara. Falei, a fumaça veio, assim. Eu falei, a gente precisa conversar, senhora, eu preciso treinar a senhora para esse momento. Eu vou sair, estou decidido, e eu preciso que a senhora me abençoe. Não fala assim, não vai, não sei o que, não crie, não problematize mais isso Aham. na minha mente. Eu preciso que a senhora fale assim, eu te abençoo, vai com Deus. E a partir daí ela meio que se resetou e deu treinar ela, ela Aham. deu continuidade aí, você falou, não, eu te abençoo agora. Você vai. E eu mostrei pra ela. Agora você vai. E ele não queria mais aí. Você vai, você vai. Eu vou ter que... E ela, você vai e vai dar tudo certo. Mas é preciso coragem, né? Cara, Não é preciso coragem. No final do... A gente é muito foda, mano. Por mais que a gente... Por sozinho, mais que... Mano, é muita coragem. que pô. loucura. Não Hoje é eu não tenho coragem mais, não. Hoje eu É muita loucura. Mano, eu tô indo viajar aqui, ó. Aí eu quero ir pra Paris, né? E eu não falo, tipo, comecei a estudar francês e tal. Mas, tipo, não fala. Não falo. Não entendo fala. mais do que falo. entendi. Mas aí eu tô no medo, sabe? Porque, tipo assim, não é a língua. E eu pensei, por exemplo, eu queria ir pra Alemanha, só que eu não falo alemão. E tipo, cara, só pra passar um tempinho, você precisa de ter uma coragem de você sair dessa zona de conforto. E, tipo assim, a gente não tá na nossa zona de conforto aqui. Não é a nossa Mas a gente já se acostumou. Sim. Mas, cara, não é qualquer um. Tipo, você precisa se jogar mesmo. Assim. Precisa. É um bug jump que Sim. você foi empurrado, ou você se empurrou, e aí você tem que lidar com a queda, com o frio da barriga da queda, tá ligado? Não tem pra onde correr. Você Sim, já a tá gente caindo. tem que lidar com isso, porque não dá. Mas que vale a pena. Tipo, no final, quando a endorfina bate do realizado, Do realizado. é uma delícia. Legal, muito alto, né? Aí a gente, por exemplo, um dia, né, semana passada, eu tava ali andando no 123, e aí ele passa naquela. Tu lembra onde a gente ficou no hostel ali? Da página? Living? Da Livin? Credo, nem me lembro. Não, da então- gatilho. Então, Sei, eu passei por ali, na onde tem aquelas coisas ali, passei. E no que eu passei, eu automaticamente lembrei do Rafael que chegou aqui, tá ligado? E até parece o Rafael mais sonhador. Que parece que. Imagine tudo. Você olha, Tu tá ligado? imagine tudo. Ai, eu era muito deslumbrado, eu fiquei muito deslumbrado, eu tava muito feliz de ter chegado aqui. Mas quando eu passei lá agora, nossa, muita coisa mudou, Eu estive aqui 2 anos atrás. muita água passou por debaixo dessa ponte e não tem nem 2 anos, viado. Não tem nem 2 não. anos. A gente viveu 10 aqui. Cara, Eu Eu disse siento como 10 anos aqui. Unos 8 años. mano, Sí, Sí. así siento. 4 años por cada año. é muita loucura, né? Sim, sim. Eu acho que. E eu, tipo, o que eu tinha de ideia pros meus 30, né? Pra minhas casas dos 30 aí, eu acho que ter vindo pra Irlanda foi muito bom. E pra execução disso, assim, desses meus planos pessoais. Sim. Não tem ambição de dinheiro nem nada, necessariamente.
mas de mudança de percepção de mundo, e de comportamento mesmo, pessoal, tá ligado? É muito grande. Nossa, demais. Hoje eu consigo ser uma pessoa muito mais disciplinada. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais disciplinada. também. Eu não tinha disciplina nenhuma, tá ligado? E aí eu consigo perceber isso, por exemplo, no Duolingo, fazendo francês. Que tem dia que, tipo assim, mano, eu não quero fazer. Eu falo, vou fazer só um. E aí faço só um, mais fácil, naquele dia, tá ligado? No outro dia eu faço a lição toda, porque eu tô descansado. Mas essa disciplina, não quero ir pra academia, não quero ir correr, não quero. Tô cansado, trabalhei tipo 10 horas hoje, saí, sabe, andei 10 quilômetros. Mas vamos pra academia, a gente vai, tipo, malha do jeito que tiver que malhar. Sim, eu chamo você. Mas não, você é um grande amigo mesmo. Obrigado. Isso é verdade. Obrigado. Mas é muito doido, isso é uma coisa. Eu não tinha na minha cabeça antes, eu não passava vontade, nunca passei vontade. Nunca. Em nada. Em nada, absolutamente. Qualquer O que eu sentido quisesse você eu pensar. fazia, não quero mais, paro de fazer. Não existia essa de, eu tenho o quê? Não tenho o quê? Tá ligado? Não tinha. Ele é desse jeito. Eu tô começando a colocar hoje em dia, assim, em prática. Tipo, eu utilizo muito isso nos mínimos detalhes da minha vida, até acordar. Mas tem coisa que eu não consigo também ainda. Queria acordar às 6 horas da manhã pra correr antes de trabalhar. Não consigo! Não, tipo assim, eu acordo 7. Se eu tiver que trabalhar às 7 horas da manhã, eu acordo 6 pra ir trabalhar. Mas não consigo acordar às 6 horas da manhã pra ir pra correr. Também tô aliviado. Tipo assim, é isso, eu consigo correr a hora que eu consigo correr. Tem mais outras coisas ali. Mas eu continuo fazendo o que eu preciso fazer. Não na hora que não é o ideal. Nunca é o ideal, essa é a questão. Não é o ideal. Mas é. Ele Às faz. vezes cai a ficha que a gente é adulto, de verdade, né? Agora. Não tem pra onde correr mais. Eu tenho 2 anos de adulto só. Antes, Entendi. tá ligado? 2 anos só. Eu Nem às 2 vezes, anos. às vezes eu caio a ficha assim. Então, eu acredito que os nossos pais ficaram Meu adultos. Deus, vai, né? Eu acredito que nossos pais ficaram adultos por Nossa. conta da gente. Exato. Mas ele foi meio esforçado. Meu pai mesmo Já com nossa, filhos, super tudo. responsável. Porque na nossa Por ideia, tudo, nosso mas- pai já tinha gente. Né? Já. Assim, na minha idade, eu já estava com 3 anos, Três. creio. 3 Na anos. minha idade, meu pai já tinha 5 filhos. Olha pra Nossa, você você ver, fica na minha pensando. idade eu tava com 3 Sei anos. lá. Meu pai estaria agora tendo a Gisele, que é a minha segunda irmã. E meu pai, mas ele, aos finais de semana, ele estava vivendo a vida dele de solteiro. Tranquilo! Ele estava vivendo a vida dele. Tranquilo, mas ele não. Ele tinha a carga de responsabilidade, tudo. A minha mãe, eu acredito que desenvolveu Pero ser tá- adulta muito mais rápido do que ele por conta disso. É que a responsabilidade que a gente tem Responsabilidade mais da por Pero mãe. es que yo creo que es también por el hecho de que no vivió las etapas. Sim, tempo. pulou Porque, etapas. claro. Ela não teve aquele namoro, aquele noivado. Ela teve que ter. Sí. Ela pulou etapas. A sua família No, também pero- pulou? No, me refiero a tu padre, por lo que vos decís que los fines de semana tenía su vida. Como Sí, que él saltó sí. etapas, tuvo que ser Ah. padre, tuvo que trabajar, tuvo que Sí. mantener una familia. Y no fue joven, digamos. Sim. De joda. Ele teve que trabalhar muito cedo, realmente. Ele teve que desenvolver muito cedo, trabalhar muito cedo, pra ajudar ali dentro de casa também. Quando os outros irmãos trabalharam, com Mas certeza. o ele tempo também. vocês acham que não muda? Os tempos. O tempo mudaram, de antigamente sim, com não é igual. certeza. Hoje Fácil. tá mais fácil em muitos aspectos. Hoje você acha mais Oye, fácil? más fácil. Eu acredito acho que é que tá muito mais mais fácil difícil. pra gente. Para Porque ter, a gente tem para conhecimento. ter uma casa, Depende para ter en qué aspecto. filho, para cuidar de Depende. filho hoje Em em dia alguns aspectos. é Depende del aspecto, muito porque caro. Hoje si a es gente para tem tener mais casa, conhecimento. está más complicado. Si es para tener bienes, es Sí. complicado, es más caro. Sim. Para tener hijos, también. Y también tenemos ya la madurez de que no queremos hijos jóvenes. Sim. Acho que a diferença hoje é o poder de escolha que a gente tem mais E também. mais conhecimento. Porque, apesar de que realmente, nossa, ter uma casa hoje, antigamente nossos pais conseguiam esse feito de ter a casa própria muito mais fácil do que hoje em dia a gente tem a possibilidade de conseguir aposentadoria e criação de filho, educação, tudo, até para usar. Mas antes acabava que era só a única coisa que existia, a única possibilidade que única existia para se existir Uhum. era ir casar, ter filho e constituir uma Sim, família, trabalhar e tal. Hoje em dia a gente tinha N outras possibilidades, a gente teve
Isso muito por conta do trabalho que nossos pais fizeram, querendo ou não. Mas isso é bom ou ruim? Não existe. É bom ou ruim pra quê? Em que sentido? Depende para quién. Si Depende vos para estás diciendo para los padres, Eu acredito que. Agora, minha opinião. O que não quer dizer que é verdade absoluta, mas eu acho que é algo. A partir do momento em que você tem mais opções de escolha, você pode trilhar N caminhos, eu acredito que isso é uma vantagem. Nesse quesito. Mas eu acredito que existam outras desvantagens aí, mas que não é culpa dessa evolução de possibilidades de caminhos que se abrem, e sim por conta de uma inflação e uma superpopulação que a gente está tendo, muita demanda de moradia, mas nossos pais eles conseguiram, não sei, talvez porque eles tiveram que trabalhar muito cedo, talvez eles tivessem que maturar muito cedo, talvez eles nos deixaram ter esse amadurecimento mais tardio, tá ligado? De certa forma. A gente consegue ficar dentro de casa dos pais. hasta la libertad, digamos. Exato, La libertad de, o sea, yo me refiero, en mi caso, la libertad que me dio mi madre para venirme acá, digamos. Ella no la Sim, tuvo. exato. Ella tuvo que casarse joven porque por situaciones de la familia. A possibilidade de você precisar, não, eu posso só estudar. Sim. Porque para os nossos pais, para eles tiveram, os que estudaram, eles tiveram que trabalhar, estudar, cuidar de criança. Mano, eles sabem qual é a dificuldade. Muito Se estudaram, porque teve gente que não conseguiu terminar de estudar. Sim. Eu acho que essa importância vai para educação e tarará, ou De las herramientas que nos dieron a nosotros Então, para que eles vivir. possibilitam pra gente. Por exemplo, aí eu falo de uma parte bem particular mesmo minha, porque, por exemplo, a vida que eu tive como filho, nossa, meu pai nem sonhou em ter, tá ligado? Tipo, meu pai liso no mundo, ele que tinha que trabalhar desde 10 anos de idade, porque tinha 8 irmãos, e todos trabalhavam, vendia coisa, tomate na rua, trabalhou, enfim, trabalhou de tudo. Não teve pai presente, minha avó separou do meu pai, e não tinha. E eu tenho certeza, e ele já me contou muitas vezes, que tudo que ele fazia e me possibilitava era porque ele não teve a possibilidade de ter com o pai dele, mas isso não impossibilitou, por exemplo, dele conseguir o que ele conseguia, tipo, ele estudou muito, ele estudou, através da educação ele conseguiu mudar a vida dele, e mudou, tá ligado? Mas por conta dessa falta, escassez que ele teve na juventude dele, nossa, pra gente, tudo que eu pedia do quesito de educação, pai, quero estudar isso, pai, quero fazer inglês, pai, quero... Vamos embora, tá ligado? E ele nunca me preocupou, nunca me forçou a seguir uma carreira, tá ligado? Uma carreira específica. Ele sempre falava, mano, faz o que tu quiser fazer. Tu quer estudar sociologia, ciências sociais, vai estudar ciências sociais. Pô, sabe, tipo, não precisa ser médico, não precisa ser engenheiro, não precisa ser nada. Não precisa tu ter alguma coisa na tua vida que tu goste de fazer. Algum diploma, né? Não, alguma coisa que tu goste de fazer. Faça o que você gosta de fazer. E você fez? Estou fazendo. Hoje eu posso te dizer que sim. Com toda certeza. Hoje eu saio do meu trampo e saio no ônibus voltando pra casa e penso, caralho, eu tô feliz pra porra. Tipo, e pra mim essa é a sensação que eu preciso ter. Tá ligado? De não estar perdido. De não estar. E, nossa, enfim, eu acho que a gente tem outros privilégios, tá ligado? Nossos pais tiveram alguns privilégios que foram ter a possibilidade de casa própria trabalhar. A gente tem outros privilégios que eles não tiveram, mas a gente não tem algumas coisas que eles tiveram também. Até por conta do jeito do que tu falou, né? O tempo muda. São tempos diferentes, né? A gente sempre vai ter essa compensação, né? De ganhos e perdas. Sim. Ok? Podemos encerrar hoje o assunto? Tem 1 hora de vídeo. Para lá. 1 hora. Caralho, 1h13. eu amei. Ele Cara, é muito gostoso. Você colocou- E ele não Porque você queria. fala E ele falou. É porque